Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Vereadores visitam obra do Teatrão, que tem prazo de entrega adiado. Laudo revelou infiltrações e rachaduras no telhado, que poderia desabar. Projeto aprovado na Câmara prevê tapar postes metálicos de sinalização da cidade para evitar o acúmulo de água e diminuir possíveis focos do mosquito da dengue. Ainda falando de projetos de lei, proposta aprovada pelos vereadores vai permitir a entrada de animais nos abrigos da cidade. O objetivo é incentivar os moradores de rua que têm animais de estimação a procurarem os abrigos. Confira os destaques da sessão de terça-feira e os principais projetos aprovados na sessão de quinta. E encontro realizado na Câmara reuniu representantes de entidades sociais e autoridades para avaliar os 2 primeiros anos de vigência do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E acompanhe agora os destaques da sessão de quinta-feira. 12 projetos foram aprovados durante a 35ª sessão plenária. Entre eles está o projeto apresentado pela Prefeitura, que cria oficialmente o programa Decolar, para desenvolver os potenciais de crianças e adolescentes talentosos da rede municipal de ensino. Em 2019, as despesas para o programa estão estimadas em R$30 mil. Já para o ano que vem, a estimativa é de R$100 mil, o mesmo valor que deve ser aplicado para 2021. Atualmente, 149 alunos de 40 escolas participam do programa. Também foi aprovado um projeto de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a criação da Copa de Futebol Amador Alberto Simões em São José dos Campos. Além de incentivar a prática esportiva, a proposta visa homenagear o cronista e historiador esportivo professor Alberto Simões pela contribuição ao esporte joseense. Outro projeto do vereador Juvenil Silvério institui o evento Convida, a ser realizado na 3ª ou 4ª semana do mês de outubro. O objetivo é reunir e expor serviços, produtos e atividades que contribuam para a saúde e a qualidade de vida. Ainda durante a sessão, foram aprovados projetos de denominação de rua de autoria dos vereadores Amélia Naomi, Ciborgue e Robertinho da Padaria. Familiares dos munícipes homenageados com a denominação acompanharam a votação em plenário. Na tribuna, a oradora da noite, vereadora Amélia Naomi, falou sobre o contingenciamento de recursos orçamentários no Ministério da Educação destinado às instituições federais de ensino. Ela protocolou um requerimento para a realização de uma audiência pública na Câmara em defesa da educação no mês de agosto. 11 projetos foram lidos e começam a tramitar no Legislativo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E as obras do Teatrão tiveram cronograma de entrega adiado. Um laudo técnico revelou fissuras e infiltrações no telhado, que já havia passado por um processo de impermeabilização em 2015. Vereadores visitaram o local e avaliaram a situação. Com 80% das obras já concluídas, o complexo do Teatrão deve ser entregue em junho de 2020. Um laudo técnico apontou problemas de infraestrutura no telhado do complexo, situação que comprometeu a entrega da obra no prazo previsto para junho deste ano. Vereadores estiveram no local e observaram a situação da estrutura, que apresenta rachaduras e infiltrações. O telhado já havia passado por reformas em 2015, quando foi realizado um processo de impermeabilização. Agora, a Prefeitura fará uma análise técnico-financeira para definir que tipo de intervenção será necessária para solucionar o problema. Então, as próximas etapas é a gente estudar qual é a melhor solução para o município em termos de custo-benefício, né, e prazo de execução. Então, a gente já vai aditar o prazo do contrato em 1 ano. Nesse 1 ano, a gente vai fazer os estudos aqui, iniciais, que já está bem adiantado, e aí definir se vai demolir ou se vai recuperar a estrutura. O presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, e os vereadores Ciborgue, Dilermando de Ed Alvarenga, Dr. Elton, Dulce Rita, José Dimas, Juvenil Silvério, Maninho 100%, Marcão da Academia e professor Calazans Camargo estiveram no local para avaliar a situação.
O anfiteatro, que vai abrigar o complexo esportivo, tem aproximadamente 44 anos de construção e, segundo o laudo técnico, o telhado apresenta processos de degradação. Ainda de acordo com o documento, outro ponto que prejudicou a condição da estrutura foram as chuvas intensas do início do ano, as quais acentuaram fissuras e infiltrações que poderiam resultar em desabamento. Em função deste risco, os vereadores destacaram a importância de corrigir esses problemas de modo a garantir a segurança da população. Dura o gasto, né, o dinheiro que se tem que gastar, o tempo, novamente, mais um ano esperando, mas, em primeiro lugar, é a segurança. Que bom que foi detectado a tempo, para que não acontecesse uma tragédia no futuro, né? Agora é apurar aí e resolver esse problema, né? Não dá para deixar a população aqui embaixo. A gente viu que não é só em algum ponto, ela vara para a estrutura toda aqui do Teatrão. Muito triste, mas sabendo da responsabilidade como homem público, prefeito como gestor, de não liberar o Teatrão para ter essas atividades. Deus me livre, cai aqui ou acontece em uma criança, aí é o prefeito que liberou. Então, acho que está certo. Está certo, porque não pode tocar a obra, faz a obra da maneira certa e vamos averiguar. Quem errou tem que pagar. Realmente não é uma boa notícia para o munícipe que paga seus impostos, mas do ponto de vista de uma responsabilidade do gestor, o prefeito fez do limão uma limonada, né? Quer dizer, a preocupação primeira é com a segurança das pessoas que vão frequentar esse local. Então, portanto, está de bem o prefeito e toda a sua equipe de fazer uma avaliação com um profissional e verificou-se o risco que os futuros frequentadores do local estavam correndo. Então, nós vamos fazer o que temos que fazer, né? Esse é do jeito certo. Os parlamentares também questionaram a execução do serviço de impermeabilização do telhado. Só lastimo muito pelo dinheiro público, né? Tantas obras que poderiam ter sido feitas com mais critério, com mais responsabilidade. Infelizmente não foi. Nós estamos agora nesse impasse de ter que demolir ou se tentar fazer uma reforma ou demolição. Mas pelo jeito, pelo que foi dito aí, pelo o laudo do Dr. Pedrosa, vai para demolição. Gastaram mais de quase 3 milhões aí na impermeabilização e na restauração e agora vai ter que gastar praticamente mais uns 3 milhões para uma nova cobertura, mas que seja uma cobertura adequada para o que o recinto vai favorecer. E sim, o laudo agora a gente já está cobrando aqui para fazer de toda a estrutura geral para a segurança do munícipe. O que aconteceu é que foi notado que todo o telhado que é concretado de todo o teatrão aqui na Vila Industrial, ele está condenado. Então, toda a parte inferior, as obras continuaram, mas na parte superior, onde tem o teto, essa estrutura está condenada, infelizmente não pode ser utilizada. Então, em virtude disso, vai ser necessário realizar provavelmente uma demolição. E entre fazer a demolição ou fazer a tentativa de reestruturar os problemas que aconteceram lá em cima, provavelmente o menor custo seria de demolir e depois realizar a cobertura por meio de uma estrutura metálica. O complexo do Teatrão terá capacidade para 4.000 pessoas sentadas. A obra prevê ainda 6 rampas de acesso, além de vestiários, banheiros e 22 salas destinadas para profissionais do esporte e equipes de apoio, etapas que já foram finalizadas, faltando apenas o acabamento. O local, além de sediar jogos e campeonatos, vai servir para treinamento das equipes do programa Atleta Cidadão e dos elencos de alto rendimento. E não sai daí porque no próximo bloco vamos te mostrar como foi o encontro que reuniu autoridades e representantes de ONGs para avaliar o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ainda vamos te mostrar os destaques da sessão realizada na terça-feira. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. Nós abrimos esse bloco com os destaques da sessão realizada na terça-feira. Confira os principais assuntos debatidos durante o Pinga Fogo, lembrando que a sessão contou ainda com a votação e leitura de documentos como requerimentos, indicações e moções. Entre os assuntos que marcaram o pinga-fogo da 34ª sessão do ano, destaque para a mudança no prazo de entrega das obras do Teatrão, que, segundo o município, deve ficar pronto em junho de 2020. Os parlamentares apontaram que a Prefeitura apresentou um laudo técnico, o qual revelou problemas estruturais no telhado que poderia desabar.
Ainda fizeram parte dos debates temas como a causa animal, ações de fiscalização e a cobrança por serviços de manutenção pública na cidade. Outro assunto que gerou manifestações dos parlamentares foi a necessidade de se adequar à legislação municipal de modo a garantir o direito das apresentações de música ao vivo em bares e restaurantes do município. Ainda durante a sessão, 16 documentos foram aprovados entre requerimentos, moções e uma ata. Um dos requerimentos aprovados pediu à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para que fiscalize descarte de esgoto no córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos. Outro solicitava à Comgás, Companhia de Gás de São Paulo, providências quanto a um buraco de uma calçada do bairro Monte Castelo. Também tiveram votação favorável 2 requerimentos com pedidos à empresa Telefônica Brasil para manutenção de telefones públicos no bairro Pernambuco e ainda a solicitação de ronda policial nos bairros Bosque dos Eucaliptos, Jardim Satélite, Jardim Nova Esperança e Turvo. Outros 247 processos foram lidos para a ciência dos vereadores. A maioria, indicações com pedidos de manutenção em bairros e vias da cidade. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. O marco regulatório das organizações da sociedade civil, em vigor desde 2017, foi tema de debates aqui na Câmara Municipal. O evento reuniu especialistas, autoridades e representantes de entidades sociais para fazer um balanço sobre os 2 primeiros anos de vigência da proposta. Mais detalhes na reportagem. Plenário lotado para um debate sério. O marco regulatório das organizações da sociedade civil. O marco, aprovado em 2014, entrou em vigor em 2017, apresentando novas regras para a elaboração de convênios entre entidades sociais e o poder público. Sendo assim, este encontro, realizado na Câmara, teve como objetivo traçar uma avaliação sobre os 2 primeiros anos de vigência da proposta. Houve um tempo de amadurecimento. O novo marco regulatório trouxe um ar de profissionalismo. Isso aí é a caridade, a doação, que muita entidade tem muito bem, precisava de ser agora sistematizada e profissionalizada. Então, o grande ganho desse seminário foi perceber que as entidades saíram do medo, saíram do receio e perceberam que a vida profissional de um serviço social também é altamente importante. O evento reuniu representantes de entidades sociais de São José dos Campos e de mais 6 cidades do Vale e outras regiões do estado. Além do vereador José Dimas, compuseram a mesa membros da administração municipal e também do Tribunal de Contas do Estado. Convidado para o ciclo de palestras, o chefe da divisão de conformidade da Prefeitura apontou a necessidade da profissionalização por parte das entidades que compõem o terceiro setor. Segundo ele, ainda existe uma insegurança em relação às ONGs quanto às mudanças que envolvem o chamamento público e a elaboração do plano de trabalho. Nesse sentido, o segundo palestrante, que falou em nome do Tribunal de Contas, alertou que o principal desafio do marco ainda está na dificuldade técnica de muitas entidades para elaborar o plano de trabalho e alcançar a transparência exigida. O plano de trabalho é um instrumento vital, de essencial importância, porque é o começo de tudo, é onde você traduz a ideia que está na cabeça para o papel e vai mostrar para o setor público que, olha, preciso de apoio para determinada ação, está aqui o meu projeto. Muito importante também a questão da transparência. A sociedade clama por transparência. E precisamos muito evoluir nesse sentido. Representantes das entidades sociais também fizeram uso da palavra. Eles defenderam o papel de cada entidade assumir a responsabilidade e se adequar ao marco regulatório. Porém, destacaram alguns pontos que precisam ser aprimorados. Entre eles estão o apoio na capacitação técnica das ONGs e na elaboração do plano de trabalho, além de auxílio no processo de prestação de contas. A ideia é que as entidades se tornem de fato parceiras do poder público. Sentimos que precisamos de mais. Tanto as organizações sociais como a administração pública precisam dominar esses instrumentos de monitoramento e controle. Os gestores das parcerias precisam conhecer suas áreas de atuação para que possam colaborar na execução dos projetos. Parceiros não se fiscalizam uns aos outros. Eles contribuem mutuamente para alcançar resultados comuns. E essa deve ser a visão. Nós temos que ver a relação entre o poder público e as instituições como parceria e não como contratada.
Porque não pode haver ingerência, a gente tem que fazer uma contribuição entre nós para que o objetivo fim seja alcançado. E para que isso seja alcançado, a gente tem que fazer trocas, porque realmente a regulação, o marco regulatório, ele é novo, ele faz com que tenhamos que cumprir diversas demandas que muitas vezes não eram observadas. E isso é bom, isso é positivo, porque nós podemos realmente crescer enquanto profissionais. Ainda durante o evento, a assistente social da Fundação Ágape para Educação Especial informou que protocolou uma moção para ser enviada à Câmara, cobrando a garantia do direito à educação por parte de alunos com deficiência, expressa no Plano Nacional de Educação. Segundo ela, a proposta prevê parcerias com instituições privadas para o acesso ao atendimento especializado. Este foi o 6º ciclo de palestras promovido pela Câmara para discutir a respeito do marco regulatório. Desde 2017, o Legislativo tem reunido especialistas, poder público e entidades sociais de modo a diminuir as dúvidas sobre o tema e apresentar as principais mudanças previstas pelas novas regras. E como muitas ONGs dependem de trabalho voluntário, o vereador José Dimas ainda informou que deve protocolar na Câmara um projeto de lei voltado para incentivar ações de voluntariado na cidade. O nosso papel enquanto Câmara, Casa de Lei, é tentar deixar mais claro esta lei, que é uma lei do novo marco regulatório, que implica que num serviço grande dos voluntariados e também, na nossa parte, homenagear, sermos gratos, incentivar esse movimento do voluntariado. E no próximo bloco, moradores de rua de São José dos Campos poderão entrar nos abrigos da cidade com animal de estimação. Essa é a proposta de um projeto de lei aprovado na Câmara. Já outro projeto aprovado tem como pauta diminuir os focos do mosquito da dengue na cidade. A matéria busca tapar os postes metálicos de sinalização para evitar o acúmulo de água. Os detalhes você confere logo mais. Estamos de volta com Semana Legislativa. Todo mundo sabe da importância das ações de prevenção contra a dengue, né? Pensando nisso, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Valdir Alvarenga que autoriza a Prefeitura a tapar o topo dos postes metálicos de sinalização da cidade para evitar o acúmulo de água. A ideia é contribuir com a eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Tá vendo esses postes metálicos com o topo aberto? Então, muitas vezes a gente não dá a devida atenção, mas eles também podem se tornar um ponto de criadouro do mosquito da dengue. Afinal, a parte destampada pode acumular água da chuva e assim acaba dando espaço para o desenvolvimento das larvas do Aedes aegypti. Mas essa realidade tem prazo para acabar. Um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, obriga o poder público a tapar todos os postes metálicos utilizados como suporte para placas de sinalização da cidade. De acordo com a proposta, cabe ao poder público providenciar pequenas tampas, como esta, para serem acopladas sobre os postes. Há a possibilidade também de trocar os postes por modelos já fechados no topo. A população observou de uma maneira muito bacana e veio me cobrar isso. Vereador, não existe uma lei específica exigindo que as futuras instalações de postes metálicos e os que já estão instalados possam receber o CAP, para tapar a parte de cima, para não encher de água mais. Então, enquanto se combate ferozmente o mosquito da dengue nas casas, esqueceu-se ao longo de todos esses anos anteriores dos postinhos metálicos. Eu acho que, em bom tempo, a gente acordou também para esse lado. Então, cumprindo esse papel de ajudar o município, ajudar os cidadãos joseenses a combater o mosquito da dengue, desta forma, através desta lei. Segundo a justificativa da matéria, o projeto de lei contempla ações a favor da saúde pública do município, uma vez que irá contribuir com a prevenção de possíveis casos de dengue por meio de controle de criadouros. Ainda de acordo com a justificativa do projeto, o Ministério Público apontou que mais de 80% dos focos do mosquito da dengue estão nas casas. Ainda assim, é preciso evitar qualquer tipo de situação ou local que possa acumular água. Como lembra o vereador Valdir Alvarenga, o poder público não é o único a contribuir com a prevenção.
Cabe à população também se conscientizar sobre a importância de evitar possíveis criadouros do mosquito da dengue. Você vendo as coisas acontecendo na cidade, você também passa a observar. E observando, podendo e viabilizar em forma de lei, o vereador acaba fazendo esse papel também e dando essa grande contribuição para o Poder Executivo da cidade. E moradores de rua de São José dos Campos agora terão a oportunidade de entrar nos abrigos do município acompanhados dos animais de estimação. Essa é a proposta de um projeto de lei do vereador Esdras Andrade, aprovado por unanimidade. O objetivo é estimular a procura pelos abrigos, já que muitos moradores deixavam de frequentar o local, uma vez que os animais eram proibidos de entrar. Olha o Beethoven já conhecendo o novo canil construído no abrigo institucional do bairro Monte Castelo. Além do espaço para abrigar cachorros, o local conta também com um gatil específico para os gatos. A ideia dos canis é justamente contribuir com a estadia dos moradores de rua que muitas vezes se recusam a frequentar o abrigo por falta de um local onde possam deixar os animais de estimação. Pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Esdras Andrade que permite a entrada desses animais de pequeno ou médio porte nos abrigos da cidade. De acordo com o vereador, autor da proposta, o objetivo é incentivar a socialização e a busca por abrigos por parte da população de rua. Segundo a justificativa do projeto de lei, além de promover o apoio social aos moradores de rua por meio da acomodação nos abrigos, o projeto também atua na recuperação da autoestima dessa parcela da população, já que muitos têm um grande apego pelo animal de estimação. A ideia é garantir que todas as unidades de acolhimento do município também recebam os canis e gatis. São José dos Campos possui um trabalho de apoio e encaminhamento de moradores de rua para abrigos ou para serviços de apoio social. Além de abrigos voltados para homens, mulheres, comunidade LGBT, idosos, pessoas com deficiência e crianças e jovens, a cidade ainda possui um centro pop, especializado para a população em situação de rua, e 3 unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a semana que vem.